Vamos lá, então. Bom, deixa eu mudar o layout aqui, para eu ficar de um jeito que fique mais fácil nas gravações. Pronto. Conseguem ver bem? Gente, eu quero começar, então, mostrando para vocês algo. Quero mostrar isso aqui, ó. Estão conseguindo ver? Conseguem ver? Amor, obrigado. Confirma para mim se vocês estão vendo. Pode ser no chat também. Estão vendo, gente? Acho que sim, né? Vocês conseguem ver? Vocês estão me ouvindo? Sim, obrigada. Obrigada, Ana. Então tá. Aqui, gente, eu tô trazendo para vocês de cara uma informação muito importante, tá? É o poder da palavra. E eu vim provar para você o poder da palavra. Então, meu marido é japa, né? Então, quem não sabe, gosto de coisas japonesas, né? Já perceberam. Um japonês fez uma pesquisa, depois eu posso mandar mais detalhe para vocês, sobre a molécula da água. O nosso corpo, gente, ele é composto por água e ele tem períodos onde essa composição chega a ser 70% do nosso corpo composto por água. E aí, o que foi feito nessa pesquisa? Foram colocados recipientes com água e colocados em ambientes diferentes, e em cada ambiente foi manifestada um tipo de palavra diferente. E depois de um período, exatamente o mesmo período para todos os potinhos, foi pego esse copo de água, essa molécula, e foi analisada no microscópio para ver como tinha ficado essa molécula de água após a manifestação de palavras. Então, aqui, ó, olha que interessante. Olha a molécula do amor, gente. Olha que linda. Então, esse potinho, ele foi manifestado palavras de amor. Esse aqui, palavras de gratidão. Esse aqui, palavras de apoio. Este daqui, de ódio. Olha como muda. Até a coloração. Parece algo sujo, não parece? Olha que diferente, gente. Aqui foi desenhado algo lindo. E olha, parece até um cristal aqui o amor, né? E olha o ódio. Olha palavras de insulto. Parece que está criando um vácuo, né? Um túnel. E olha palavras de maldição. E aí eu te faço a seguinte... Te convido a fazer a seguinte consciência. Se o teu corpo é composto por água e os ouvidos mais próximos da tua boca são os seus, o que você tem feito com as moléculas do teu corpo? Quais são as palavras que você tem dito hoje? Essas palavras, elas vão te trazer para experiências como essa ou como as de baixo? Será que o que você tem dito de você, da sua casa, do teu marido, do teu filho, do teu trabalho, da tua saúde, da tua mente, o que ela tem feito com as moléculas do teu corpo? Então, a primeira consciência que eu quero trazer aqui é essa. A segunda consciência é o ambiente com que você mais frequenta, em que você mais frequenta. Ele tem feito o quê com as moléculas do teu corpo? Será que as pessoas que mais convivem com você, elas estão te trazendo transformações positivas? Ou será que elas estão te trazendo transformações negativas? Então, essa é a segunda consciência do nosso encontro, que tem pouquíssimos minutos. Não é isso? Já valeu a pena, né, gente? Em Romanos 12, 2, diz que a transformação vem através do conhecimento. A renovação vem através do conhecimento. Então, eu desejo que a partir de agora haja um renovo. Acabou de acontecer uma nova programação mental. Agora você tem a consciência
você tem a informação, o conhecimento, que as palavras têm muito mais poder do que você imaginava. Vocês imaginavam, responde para mim aqui no chat, vocês imaginavam que a palavra fazia isso com o corpo de vocês? Ou vocês nem tinham ideia? Conta para mim. Não tinha ideia. Cheguei em casa, agora fica melhor. Agora ficou melhor. E como que é saber disso agora? Nem sei responder ainda, Kátia. Nem sei responder ainda. Que bom. É isso que eu quero. Esse que é o motivo dos nossos encontros. Trazer, gente, movimento cerebral, trazer novas consciências, para que a partir das novas consciências venha a prática. A Cássia falando, não sabia. É isso. A Cris sabia, a Cris Lane, porque a Cris Lane fez Mulheres Renovadas, a imersão presencial. Então, a Cris viu disso e de muito mais lá, né, Cris? Mas, olha que interessante isso. E foi por isso, gente, que eu escolhi esse livro. Eu e Minha Boca Grande. Porque aqui ele não traz só, na verdade, ele não traz, né? Ele traz a parte bíblica. A parte da Bíblia, onde está na Bíblia, e como colocar isso em prática na sua vida, para que você seja uma mulher sábia. Mas nós vamos unir junto com a neurociência, como eu acabei de fazer. Tudo bem? Bom, vou começar então. Vou começar a leitura aqui. O primeiro a gente tem uma introdução. Gente, olha, eu estudei tudinho para poder trazer o máximo de conteúdo para vocês. Ó, nós, porém, temos a mente de Cristo, o Messias, e temos os pensamentos, sentimentos e propósito do seu coração. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. A introdução diz assim: como crentes, precisamos entender a alma e ser treinados para discernir as suas atividades. A palavra crente aqui quer dizer aquele que crê. Nós cremos todos os dias, nós cremos que essa roupa tá boa, nós cremos que tá quente, nós cremos o tempo todo. Mas a gente vai ver aqui o que é o crer dentro da neurociência e da Bíblia. Tá bom? Então, como crentes, como pessoas que creem, precisamos entender a alma e ser treinados para discernir as suas atividades. Como definido nesse estudo, a alma consiste de mente ou intelecto, vontade e emoções. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma coisa com vocês aqui. Deixa eu explorar aqui. Só para poder ver se eu acho para mostrar para vocês. Eu acho aqui, quer ver? Ah, tá muito pequeno. Deixa eu pegar aqui. Mente. Vou compartilhar com vocês aqui. A imagem. O nosso corpo, aqui. Esse aqui vai ser ótimo de compartilhar com vocês. Então, deixa eu compartilhar de novo. Aqui. Mente, vontade. Compartilhar. Ó. Tá vendo isso aqui, ó? Corpo, alma e espírito. Conseguem ver esse desenho? Vamos ver se eu consigo deixar ele grande aqui para vocês verem. Estão vendo ele grande agora, será? E continuam vendo ele pequeno, né? Eu tô vendo embaçado, não sei se a imagem está desfocada. Eu acho que é porque eu peguei ele aqui, deixa eu interromper o compartilhamento e tentar compartilhar ele de novo. Aqui. Ó, acho que agora vai dar para ver bem. Estão vendo bem agora? Corpo, alma e espírito? Agora ficou bom, né? Ficou bom agora. Opa, ótimo. Então, aqui é a nossa divisão. Dentro do nosso corpo existe a recepção, o instinto, a expressão.
Dentro da nossa alma, que é o que a gente vai trabalhar aqui, existe mente, vontade e emoção. E dentro do nosso espírito existe gente, eu tô com um aparelho novo aqui, tá enganchando. Intuição, consciência e comunhão. Então, nós somos divididas dessas três formas. E nesse livro nós vamos trabalhar isso aqui, ó, a alma, mente, vontade e emoção, tá? Então, como definido nesse estudo, alma consiste de mente ou intelecto, vontade e emoção. Uma vez que a alma está cheia do eu, ele pode e deve ser purificado e transformado em um vaso pronto para uso do mestre. Esse cheia do eu aqui está querendo dizer cheia do que a gente quer ser, não o que Deus quer que a gente seja. Esse cheia do eu é o ego, a tua vontade, as tuas manias. Quantas vezes Deus já te disse para não fazer algo e você continua insistindo naquilo? Então, aqui diz, uma vez que a alma está cheia do eu, do ego, de tudo isso que eu falei, ela pode e deve ser purificada e transformada em um vaso pronto para o uso do mestre. Quem que é o mestre? É Deus, né? Então, aqui é um convite, gente, para você esvaziar de si mesma. Como assim esvaziar de si mesma? Quantas vezes a gente reage de forma bruta, de forma grosseira, de forma indelicada, que eu tenho certeza que não seria a vontade de Deus, mas pelo impulso, a gente simplesmente faz. Então, qual seria a vontade de Deus? Se eu me esvaziar de mim, como Deus agiria nesse lugar? Entende? Bem-vinda, Flá. A língua expressa o que pensamos, sentimos e queremos. A mente, o que pensamos e não necessariamente o que Deus pensa. A vontade diz o que queremos, não o que Deus quer. Então, aqui na alma, ó, a mente expressa o que nós pensamos, a língua expressa o que nós pensamos e sentimos e queremos. A mente diz o que nós pensamos, não o que Deus pensa, obrigatoriamente. A vontade, o que queremos, mas nem sempre o que Deus quer. E a emoção diz o que nós sentimos e o que Deus sente. Será que é isso? Às vezes não é o que Deus sente. Por isso, a frase esvaziar-se de si mesma. Tá bom? Ao mesmo tempo em que a nossa alma é purificada, também é treinada para conduzir os pensamentos, desejos e sentimentos de Deus. E assim, transformar-nos em porta-voz do Senhor. A palavra de Deus ensina em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, que nos foram dados a mente de Cristo e os pensamentos, sentimentos e propósitos do seu coração. Temos a mente de Cristo, mas a alma não purificada nos impede de ter esses pensamentos e sentimentos que já foram instalados por nós, por Deus. Há uma luta contínua entre a carne e o espírito. Então, quantas vezes você se sente pequena? Quantas vezes você se sente incapaz? Quantas vezes você se sente esquecida? Aí, olha a importância de se lembrar que nós temos, está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo, a mente de Cristo e os pensamentos e sentimentos e o propósito do seu coração, do coração de Cristo. E se a gente não está conseguindo pensar como Deus pensaria, agir, sentir, viver o propósito, é porque nós estamos desalinhadas com quem Deus quer que a gente seja. Olha que forte, né? O corpo e a alma, unidos, formam o que a Bíblia se refere como a carne. Portanto, usaremos o termo alma e carne alternadamente neste livro. O homem quer pensar seus próprios pensamentos, mas Deus deseja usar a mente do homem para pensar o pensamento dele. O homem tem seus próprios desejos, que podem ser mudados conforme os desejos de Deus, se ele se submeter ao Espírito Santo.
O homem vive grande parte da vida guiado por seus sentimentos, que parecem ser o inimigo número 1 dos crentes, daqueles que creem. Os sentimentos podem ser treinados a estar sob a liderança do espírito, mas este é um processo que requer tempo e zelo. Neste livro, fala-se sobre a língua, que pode expressar a carne ou o espírito. Ela pode ser usada para verbalizar a palavra de Deus ou como um veículo para expressar a obra do inimigo. Creio que nenhum filho de Deus quer ser usado como porta-voz do diabo, mas muitos o são. Em Provérbios 18, 21, declara: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do fruto. Não há nenhum outro assunto na Bíblia que deveríamos levar mais seriamente em conta do que a língua. Ela pode ser usada para trazer bênçãos ou destruição. Não somente nós, mas também para muitos outros. Livros excelentes têm sido escritos sobre a língua. Quando Deus colocou no meu coração o desejo de escrever esse assunto, eu pensei, para quê? O que dizer que já não tenha sido dito? Mas creio realmente que Deus quis que este livro fosse escrito e também que ele seria oportuno na vida de todos aqueles que lerem. E aí, por que eu quis trazer essa introdução aqui? Porque ela é muito importante com essa parte da divisão, mas também nesse questionamento final. A autora, a Joyce Meyer, quando ela sentiu o desejo, ela falou, gente, mas já tem tanta gente fazendo. Para que eu vou ser mais uma? E quantas vezes você não ardeu no coração de fazer alguma coisa e você questionou para quê? Tem tanta gente já. Só que você é a única. O temperinho que o Papai do Céu colocou em você, ele não colocou em mais ninguém. Então, o teu jeito de falar vai tocar as pessoas que precisam ser tocadas. E o jeito de outra pessoa falar vai atingir outras pessoas. Então, tira esse para quê e só diz para Deus quando. Estou pronta. Então, quais são os seus para quês hoje que precisam ser removidos para que você possa fazer exatamente o que Deus quer que você faça e que talvez você esteja achando que não é necessário? Faz sentido, gente? Alguém pode falar. Levantou a mão, quer falar, ou levantou a mão que faz sentido? Levantei a mão para escrever, mas aí apareceu só a mãozinha. Faz sentido e muito, Kátia. Muito, muito, muito. Não é isso? É isso. Que bom. Gente, alguém está com um livro e quer ler ou querem que eu continue lendo? Por mim, pode ser você mesmo. Então tá, vou continuar então. Então essa foi a introdução, tá? E eu vou fazendo essas pausas assim que eu sentir, tá bom? Para quem chegou depois, o livro fala, no comecinho, que a gente vai trabalhar essa parte aqui. Nós somos divididos em 3 partes. Claro que são mais, tá? Mas, em grosso modo, nós somos divididos em 3 partes. E dentro da alma, a gente trabalha mente, vontade e emoção, que é o que o livro trabalha, tá bom? Vou até parar de compartilhar aqui para eu ficar grandona, para a gente seguir, então. Então, vamos lá. Capítulo 1, Aprendendo a falar a linguagem de Deus. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, constantemente, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que fará o que diz, assim ele será. Aqui, gente, tem muita coisa para ser dita, né? Mas eu vou ler primeiro, depois eu falo sobre isso. Então, o primeiro capítulo é Aprendendo a falar a linguagem de Deus. Você tem problemas? A resposta está bem debaixo do teu nariz, pelo menos em grande parte. Não creio que alguém possa viver em vitória sem estar bem informada do poder das palavras. Normalmente, quando temos montanhas em nossas vidas, falamos sobre elas. Mas a palavra de Deus nos instrui a falar para elas, como observamos nas palavras de Jesus nessa passagem.
Você está falando sobre suas montanhas ou para suas montanhas? Quando Jesus disse para falarmos a nossa montanha em fé, ordenando que se erga e se lance ao mar, essa é uma declaração fundamental que merece um estudo. Em primeiro lugar, o que falamos para as montanhas em nossa vida? O que você tem dito? O que falamos para as nossas montanhas, não delas, para elas. É óbvio que não é para lançar sobre elas a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus expressa em sua palavra. Em Lucas 4, quando Jesus estava sendo tentado por Satanás no deserto, ele respondeu a cada tentação com a palavra de Deus. Jesus repetidamente diz: está escrito. E os versículos citados, que vão de encontro às mentiras e decepções do diabo, se seguem. Temos uma tendência de tentar isso por um tempo. E quando não vemos resultado rápido, paramos de falar a palavra para os problemas e novamente começamos a falar os nossos sentimentos, que é provavelmente o que nos levou ao começo de tudo isso. Faz sentido? Deixa eu só colocar esse computador aqui no tomada, que ele está clareando demais. Será, gente, que os problemas que a gente tem hoje começaram pela nossa língua? Ou será que eles começaram pela falta da nossa língua? Talvez também, né? Eu vou repetir essa parte. Temos a tendência de tentar, entre aspas, isso por um tempo. E quando não vemos resultado rápido, paramos de falar a palavra para os problemas e novamente começamos a falar dos nossos sentimentos, que é provavelmente o que nos levou ao começo de tudo. Quantas vezes a gente é imediatista, não é mesmo? A gente quer tudo no nosso tempo e não no tempo de Deus, né? Quer falar, Flá? Ele coloca a montanha como os nossos problemas, né? Isso. Os nossos problemas são as montanhas. Não, eu achei engraçado que eu já li o livro, né? Mas da segunda vez é diferente, né? Há muito tempo eu já tenho feito análise e eu falo isso para Deus, né? Que seja feito segundo a sua vontade, né? Porque a nossa vontade às vezes não é igual à do Pai e não é no tempo, né? O tempo dele não é o nosso tempo. Não então, é. que a gente tenha essa claridade de que realmente seja feito segundo a sua vontade. Então, é o que ele deseja. Não há tempo nenhum, né? Exatamente. E aí, lá na frente, a gente descobre sempre, né? Porque eu tenho acrescentado, porque os seus planos para mim são maiores que os meus. Justamente. Então, eu tenho certeza de que o que ele quer é muito maior, é infinitamente maior do que eu pensei, do que eu planejei. Então, é respeitar o tempo de Deus. É isso. Porque a gente está aqui na página, mas a gente não sabe as próximas, mas Deus sabe. Né? E aí ele vai encaminhar a gente conforme o que ele deseja para o nosso fim. O que ele deseja para nós. Né? E aqui, gente, quantas vezes, eu vou reforçar mais uma vez, novamente começamos a falar dos nossos sentimentos. Quando você está ali ferida, chateada, sofrendo, você só quer falar daquilo. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você profetize algo novo. Deus quer que você esteja pronta para viver o processo, para enxergar a luz e não falar da dor. Ele não quer que você saia por aí falando que você está sofrendo, que está triste. Ó céus, ó vida. Não é isso que ele quer para você. O entalhador pode martelar uma pedra 99 vezes sem que haja evidência de que esteja acontecendo alguma coisa. Então, na 7ª vez, ele pode partir-se em duas. Cada golpe estava enfraquecendo a pedra, sem que houvesse sinais que o indicassem.
A persistência é um elo vital para a vitória. Devemos saber em que cremos e dedicamos-nos a conhecê-lo até ver o resultado. Obediência e perdão são tão importantes quanto fé e perseverança. Por isso eu vos digo que tudo quanto em oração perdides, crede, ou seja, acredite e confie, que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vai perdoar as vossas ofensas. Para ter certeza de que mantemos o equilíbrio nesse ensinamento, deixe-me dizer-lhe que falar a palavra de Deus é algo poderoso e absolutamente necessário para vencer. No entanto, essa não é a única doutrina da palavra de Deus. Por exemplo, a obediência é igualmente importante. Se uma pessoa pensa que pode viver em obediência e, ao mesmo tempo, falar a palavra de Deus para suas montanhas e ainda assim ser vitoriosa, ficará profundamente desapontada, como Jesus demonstra claramente nessa passagem. Em Marcos, capítulo 11, versículo 22 ao 26, deve ser considerada como um todo. No versículo 22, Jesus disse que devemos ter fé em Deus. No 23, ele ensina a libertar a fé, falando para as montanhas. No 24, ele fala da oração e da importância de orar crendo. No 25, Jesus manda perdoar. E no 26, ele afirma claramente que, se não perdoamos, também nosso Pai Celestial não perdoará as nossas ofensas. Não há nenhum poder em falar a uma montanha se o coração estiver cheio de falta de perdão. Esse é um problema endêmico entre os filhos de Deus. Tem alguém mandando mensagem que não está conseguindo entrar. Bom. E aí, gente, às vezes você fala assim, não, mas eu não tenho ninguém para perdoar. Mas será que você não tem que perdoar a si mesma? Será que a primeira pessoa que você precisa liberar o perdão não é para você? Porque quantas vezes a gente se cobra? Quantas vezes a gente acha que a gente não é uma boa mãe, não foi uma boa filha, não foi uma boa esposa, e não é uma boa vizinha, e não é uma boa filha de Deus, e quantas vezes a gente, fica só se chicoteando e esquecendo de liberar o perdão para você. Liberar o perdão para você. E aí, às vezes, você olha assim e fala, não, eu não tenho ninguém para perdoar. E, às vezes, gente, tem sim. Você consciente talvez não se lembre, mas você inconsciente ainda está segurando aquilo ali por um momento. Então, eu já vou dar para vocês a primeira tarefa. Você vai fazer uma lista aí de quem você precisa perdoar. E você vai se colocar nessa lista. E você vai observar pelo menos uma coisa que você precisa liberar o perdão para você. Tá bom? Multidões de pessoas que aceitam Cristo como seu salvador pessoal se decepcionam ao tentar colocar em prática um dos princípios de Deus enquanto ignoram completamente o outro. Obediência é o tema central da Bíblia. Para muitos de nós, a vida está um caos por causa da desobediência. A desobediência pode ser resultado de ignorância ou de rebelião. A única maneira de sair do caos é arrepender-se e tornar a submissão e a obediência. Não ignore os sis e os mas. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti
e te alcançarão todas as bênçãos. Olha o cis. Porque não adianta nada se você não estiver atento ouvindo e se você não identificar que é a voz de Deus. Porque observe, por favor, observe o cis nessa passagem. Com muita frequência, escolhemos ignorar os cis e os mas na Bíblia. Considere, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9 ao 10. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão do seu Jesus Cristo, seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Deus é fiel, e nos beneficiamos dessa fidelidade ao honrá-lo em obediência nos relacionamentos. A desobediência não muda Deus. Ele é fiel, apesar da desobediência. A obediência, no entanto, abre as portas para a bênção, que já foi liberada por causa da vontade de Deus. Esse livro seria uma tragédia, na minha avaliação, se eu tentasse ensinar que podemos receber o que dizemos sem esclarecer o que se deve alinhar com a palavra de Deus e a sua vontade. Falar para as nossas montanhas não é um passe de mágica ou um encantamento que usamos quando estamos com problema ou quando queremos alguma coisa e continuamos no estilo de vida desobediente e carnal. Gente, a obediência abre a porta da bênção. E aí eu fiquei pensando quais são as portas que ainda tenho para ser abertas, para que sejam abertas na minha vida, e quais são as coisas que eu não enxergo e que eu estou sendo desobediente. Isso é uma pergunta muito importante. Se você está buscando uma bênção, será que não existe algo para ser olhado que ainda não foi visto? Porque é diferente, né, gente? Olhar e ver. É diferente. Crianças. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Enquanto estivermos na carne, devemos orar e esperar que Deus nos mostre misericórdia e não nos dê o que pedimos. Falamos muitas coisas que não são da vontade e nem da vontade de Deus. Nem da nossa, nem da de Deus. Simplesmente porque não conhecemos a diferença. Como bebê em Cristo, simplesmente não sabemos como falar ainda, como Paulo diz nessa mensagem. Assim como bebês naturais devem aprender a falar a língua dos mais velhos, assim os cristãos devem aprender a falar a maneira de Deus. Aprender a falar a linguagem de Deus. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é a palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Precisamos de tempo para aprender a palavra de Deus e conhecer seu coração. Embora muitas coisas estejam claramente definidas na palavra e seja óbvio qual a vontade de Deus, há outras coisas que não estão escritas em preto e branco. Devemos conhecer o seu coração e ser guiada pelo Espírito. A Bíblia não diz que tipo de carro comprar, ou quando vender a casa e comprar uma casa nova, ou em qual empresa trabalhar. Quando trabalhamos em uma empresa e queremos uma promoção, esse desejo pode ser da vontade de Deus para nós, mas também pode ser cobiça. Mas como a gente vai saber a diferença? O tempo é a resposta. Leva tempo para conhecer a Deus, conhecer nosso próprio coração e ser totalmente sincero com nós mesmos e com Deus. Leva tempo para aprender sobre motivações e discernir se as nossas são puras, né? Se as nossas motivações são puras. O que eu mais vejo, gente, em atendimento,
São pessoas que elas foram tão imersas pelo desejo do outro, por agradar o outro, que muitas vezes elas fazem o que querem que ela faça e não o que ela quer. E muitas vezes elas ainda não sabem o que elas querem, porque elas não tinham se dado conta que elas não gostavam do que faziam. Faz sentido? Vocês conseguiram entender? Estou tão desconectada de mim que não sei qual é a minha identidade. E como eu não sei qual é a minha identidade, eu aceito o que me dizem. Ah, não, você tem que ser servidora pública. E aí eu vou lá e sou servidora pública porque eu fui direcionada para isso. Mas eu estou tão desconectada de mim que eu nem me questiono se é isso mesmo que eu quero. É aqui que eu quero estar. Eu gosto disso, ou eu estou fazendo porque me falaram para fazer. E quantas vezes as nossas motivações, na verdade, não são nossas? Será que as coisas que você tem praticado hoje, que você tem desejado hoje, são realmente desejos do fundo do teu coração, com a presença do Espírito Santo? Ou será que é porque você está cumprindo tabela, sendo igual a todo mundo, pertencendo, se encaixando? Eu estou fazendo isso para não me estressar com fulano. Eu estou fazendo isso porque a minha mãe vai ficar chateada se eu não fizer. Eu estou vivendo desse jeito porque é assim que todo mundo vive. Mas será que é assim que você quer viver? Será que é assim que o Espírito Santo quer que você viva? Se for da tua vontade, nada tendes porque não pedis. Pedes e não recebereis, porque pedes mal, para esbanjar-se em vossos prazeres. Ou para agradar alguém que não seja o Espírito Santo. Justamente, Ana. Justamente. E aí a gente confunde tudo, né? A gente não se posiciona. Mas como a gente vai se posicionar se a gente nem enxerga? Muitas vezes precisa primeiro ter a identidade, reconhecer a sua identidade, para a partir daí você poder identificar, né? Eu acho que eu tô ficando. Deixa eu. Não, cancelar aqui. Vamos lá, então. Uma vez ouvi dizer que uma pessoa de fé nunca orara. Se for da tua vontade, não houve nenhuma outra explicação. Porque, como uma recém-convertida, tomei a declaração ao pé da letra. Da mesma forma, ouvi que eu podia ter o que dissesse, mas ninguém me falava o que eu precisava crescer. Lenice, a mão está levantada, eu não vi isso, eu vi agora. Você quer falar? Deixa eu tirar. Acho que não tirou, né? E eu não sei tirar a tua mão. Ou você quer falar, será? Acho que não queria, não, né? Kátia, não, acho que nunca foi baixada a mão, eu só levantei uma vez mesmo. Menina vai gangrando. Mentira, brincadeirinha. Então, abaixa a mão, por favor, Tá, para não tá confundir. bom. Ela ficou ali, gente, o tempo todo com a mãozinha levantada. É só clicar de novo na mãozinha que ela abaixa. Da mesma forma, ouvi que eu poderia ter o que dissesse, mas ninguém me falou que eu precisaria crescer. Talvez alguém tenha dito, mas estava tão cheia de mim mesma que não ouvi. Estava totalmente fora do equilíbrio. Eu queria o que queria e pensei que tinha encontrado uma nova forma de conseguir. Há algumas coisas tão claras na palavra de Deus que não temos que orar se for da vontade, da tua vontade. A salvação é um bom exemplo. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 4, a Bíblia declara que é da vontade de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao seu pleno conhecimento. Eu nunca oraria do Papai Celestial, peço em nome de Jesus que salve fulana, se for a tua vontade. Porque eu já sei que é da vontade de Deus salvar aquela pessoa. Quer falar, Flá? Levantou a mão?
Não, nesse acho que ficou marcada também, já tirei. Ah, eles estão aparecendo de novo as mãozinhas. Tá bom. Obrigada. Tiago 4:2 diz que não temos porque não pedimos. O versículo 3 diz que às vezes pedimos e não recebemos, porque pedimos mal e por motivos egoístas. Percebo que às vezes é difícil pensar nisso de nós mesmas. Contudo, é verdade. Principalmente para quem crê que não permitiu o processo de purificação de Deus em sua vida. Nesse estado, uma pessoa tem Deus dentro dela, mas também tem uma abundância de si mesma. Para quem entrou depois, o si é a sua vontade, o ego, o egoísmo. Não é o que Deus quer, é o que você quer, tá? Então, aqui, às vezes, ela tem Deus dentro dela, mas ela também está cheia de si. Quando o que pedimos não está claramente descrito na palavra e não temos certeza da resposta de Deus, é sábio e é um ato de verdadeira submissão. Orar, seja feita a tua vontade. Lembro-me de um exemplo, muitos anos atrás, quando meu marido Dave e eu estávamos de férias num lindo lugar na Geórgia. Estávamos muito cansados e Deus permitiu que tivéssemos um tempo de folga para recobrar nossas energias. Gostamos tanto do lugar que planejamos levar nossos filhos para passar umas férias prolongadas no ano seguinte. Estávamos cheios de planos e animadamente falamos sobre eles. Comecei a declarar: voltaremos aqui nas férias do ano que vem e toda a nossa família será abençoada nesse lugar. De repente, o Espírito Santo falou em Tiago 4, versículo 15. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. E mais tarde, ao estudar esse versículo, também observei o versículo 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Jactância, eu fui pesquisar, é ostentar, né? É ostentação. Então, agora, entretanto, vós ostentando das vossas arrogâncias, das suas arrogantes pretensões, né? Está se gabando. Toda ostentação semelhante é maligna. Há uma diferença entre fé e confiança, tolice e presunção. A menos que a diferença seja discernida, a vida espiritual se torna uma tragédia, em vez de um triunfo. Pessoalmente, não sinto que seja fraca na fé quando oro: Senhor, eu quero isto, e se for da tua vontade, se isso se encaixa no teu plano, se for o teu melhor para mim, se for no teu tempo. Provérbios 3:7 diz: não sejas sábios aos teus próprios olhos. Quando esse versículo, guardo esse versículo no coração e acredite, ele me poupou de muita angústia. Houve um tempo em que pensei que soubesse tudo. Se todos me ouvissem, nos daríamos bem. Descobri, no entanto, que não sei absolutamente nada comparado com o que Deus sabe. Devemos resistir à tentação de brincar de ser o Espírito Santo. Pelo contrário, devemos deixar de ser Deus e deixar Deus ser Deus. Equilíbrio, sabedoria, prudência, bom senso e bom julgamento. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Percebo que nos meus 20 anos de observação no reino de Deus, que pessoas e mestres têm dificuldade com equilíbrio. A doutrina que se refere ao poder das palavras, à língua, à confissão, a proclamar as coisas que não são como se fossem e chamar coisas à existência é um exemplo pelo qual tenho visto pessoas chegarem ao extremo. Parece que a carne quer viver à beira do caminho e tem dificuldade em se manter nos limites da segurança. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário,
anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Os extremos são, na verdade, o playground do diabo. Se ele não pode levar um crente a ignorar completamente uma verdade e viver decepcionado, sua próxima tática será torná-lo tão parcial e sem equilíbrio com aquela verdade que não estará em condição melhor do que antes. Às vezes, ele estará bem pior. A sabedoria é o tema central da palavra de Deus. Na verdade, não há verdadeira vitória sem ela. E aí eu quero fazer um adendo e quero repetir a frase. Os extremos são, na verdade, o playground do diabo. Aonde estão os seus extremos? E aqui eu anotei alguns que possam ser os seus extremos. O desamor, o desleixo com você, o desleixo com a tua casa, o desleixo com o teu corpo, a exaustão. Aonde que está o seu extremo? Porque tem algum. Eu já enxerguei os meus. E aí você colocou aí na listinha do perdão, agora eu quero que você coloque uma nova listinha. Quais são os meus extremos hoje? Eu vivi muito tempo o extremo da exaustão. Muito tempo. Eu achava bonito. Eu achava normal. E eu tive que ser paralisada. Deus me paralisou. Eu sofri um derrame. E com esse derrame, eu dei uma diminuída, mas não parei de verdade. E com 4 meses depois do primeiro derrame, eu tive o segundo derrame. Tive 2 derrames em 4 meses. E quando eu tive o segundo derrame, na hora que eu estava voltando para casa, estava no Uber, meu marido estava viajando, eu no Uber, a minha pergunta não era, Senhor, por quê? Não era. A minha pergunta era, Senhor, o que eu não estou enxergando que o Senhor quer que eu enxergue? E na mesma hora que eu perguntei para Deus isso, eu já vi, eu não estava me enxergando. Eu não estava cuidando de mim. Eu pegava diarista de vez em quando, uma casa com 5 banheiros. Eu lavava roupa, eu fazia comida, eu trabalhava com 2 funções diferentes. Eu trabalhava o dia inteiro, eu trabalhava e dormia pouco, eu fazia tarefa com criança, tudo era eu. E aí eu enxerguei, naquele momento, que a pessoa que eu não estava enxergando era eu. Eu não estava vendo, gente. Eu estava achando que a vida era assim. Eu achava que o rolê era esse. Que a exaustão todo mundo estava vivendo. Eu achava feio descansar. Não trabalhar um período era coisa de preguiçosa. Quando alguém me chamava para fazer qualquer coisa de semana, eu julgava. De verdade. Como assim, gente? Pleno dia de semana, ela quer ir tomar café. Pode me chamar agora que eu vou. Eu precisei viver 2 derrames em 4 meses para poder me enxergar. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque se Deus mandou eu contar isso para vocês agora, vocês não precisam viver os 2 derrames. Vocês podem aprender com a minha experiência. Qual é o seu extremo? O meu era não olhar para mim, era exaustão, era não cuidar de mim. Hoje eu não trabalho de manhã. De manhã eu sou das minhas filhas, eu sou de mim mesma. Se eu tiver que acordar 9 horas, eu acordo. Eu leio minha Bíblia, eu leio meu livro, eu tomo meu café tranquila. Fico com as minhas filhas até a hora delas irem para a escola, depois eu tomo meu banho e vou trabalhar. Trabalhava quase todo dia à noite. Agora, incluindo o Clube do Livro, vou trabalhar 2 noites só. Se eu estiver cansada, eu paro. Se a roupa estiver suja, ela continua suja se ninguém lavar, porque se eu estou cansada, eu paro. Mas quantas vezes eu fiz além? Mas é porque nem eu sabia o meu limite. Eu nunca soube o meu limite. Você sabe o seu limite?
Será que você também não está vivendo um extremo? Será que o seu extremo também não é exaustão? Será que o que Deus quer que você aprenda agora aqui com a minha história é... Faça a pergunta para Ele. Senhor, o que eu não estou vendo que o Senhor quer que eu veja? Será que você não precisa diminuir as coisas na tua casa? Será que você não precisa delegar a função? Será que as crianças, o marido, não tem que contribuir, que é normal? Será que você não tem que, às vezes, pedir uma comida porque está cansada demais? Será que você não tem como profetizar agora uma mulher para cuidar da tua casa com o zelo que você merece? Será que você não tem que dormir até mais tarde um dia? Quais são os seus extremos? Quais são os seus extremos? Se foi para alguém aí, bota um coraçãozinho. Eu vou botar porque foi para mim de novo. Pronto, falei, tô leve. No Webster, do segundo New College... Gente, não sou boa nisso, não. Sabedoria é definida como compreensão do que é verdadeiro, certo ou duradouro. Bom julgamento, senso comum. Tenho lidado com muitas pessoas nos últimos anos, tanto leigos quanto ministros da igreja, que simplesmente não usam o bom senso. A sabedoria não é radical. Provérbios, capítulo 1, versículo de 1 a 4, diz que a sabedoria é cheia de prudência e a prudência é boa despenseira. Dispenseira é administradora, nesse caso aqui. No mesmo dicionário, prudência é definida como administração cuidadosa, economia. O adjetivo prudente é definido como usar bom julgamento ou bom senso ao lidar com alguns assuntos práticos. Creio que podemos dizer que sabedoria é uma combinação de equilíbrio, bom senso e bom julgamento. O mestre da palavra de Deus tem a responsabilidade de se fazer entender de maneira sensata, para que os crentes de qualquer nível espiritual o compreendam. Fazer uma declaração generalizada de que você pode ter o que diz, sem qualquer explicação, é perigoso e imaturo. Creio que, como mestre, chamamos para treinar os filhos de Deus, é nossa responsabilidade perceber de que nem todos que nos ouvem compreendem essa declaração. Significa que você pode ter o que diz, se o que diz está alinhado com a palavra e a vontade de Deus naquele momento particular. As pessoas carnais ouvem a mensagem com o ouvido carnal. Durante seu crescimento espiritual, elas podem ouvir a mesma mensagem de maneira completamente diferente do que ouviram a primeira vez. A Flávia deu o exemplo aqui. A Flávia já tinha lido o livro, mas ela não tinha se dado conta que montanha ali eram os nossos problemas. Isso não quer dizer que a mensagem está errada, mas um pouco mais de esclarecimento poderia ter evitado o que os bebês espirituais ficassem inseguros. A maioria dos mestres tem uma tendência própria em seus ensinamentos, o que é legítimo. Isso tem a ver com o chamado de Deus na vida deles. Alguns são chamados para exortar, para estimular e manter os filhos de Deus animados, zelosos e perseverantes. Outros podem ser chamados para ensinar a fé e outros prosperidade. Há aqueles que são chamados para ensinar quase que exclusivamente finanças. Muitos têm sido chamados para ensinar e ministrar sobre cura. Penso que quando as pessoas são chamadas para fazer alguma coisa, estão tão cheias do que Deus colocou nelas, que se não forem cuidadosas, podem ficar tendenciosas. Podem começar a agir como se o que estão ensinando fosse a única coisa importante na Bíblia. Isso pode não ser intencional, mas, novamente, sinto que é a nossa responsabilidade ter certeza de que estamos apresentando o material de forma equilibrada. Lembrando que os bebês em Cristo só conhecem o que ministramos a eles e nada mais. Creio fortemente no poder da confissão. Creio que devemos falar para as nossas montanhas e também que muitas, se não a maioria,
das respostas aos problemas estão definitivamente debaixo do nosso nariz, na nossa língua. Creio fortemente na maturidade, na crucificação da natureza carnal, na morte do egoísmo, na necessidade da obediência e na submissão ao Espírito Santo. Em outras palavras, não estou tentando ensinar algo que somente o ajude a sair do problema ou conseguir algo que você queira. Tenho esperança de ajudá-lo a aprender como cooperar com o Espírito Santo para ver a vontade de Deus cumprida em você. Finalizamos o primeiro capítulo. E aí, eu quero que vocês falem um pouquinho. O que foi mais importante para vocês aqui, nesse primeiro capítulo? E não se esqueçam das tarefas, hein? Eu vou falar mais sobre isso. O que mais tocou vocês aqui? Pode falar, Lemir. Kátia, eu vou ter que, eu acho que fazer várias tarefinhas de casa, porque tá tudo igual aí, qualquer hora tem um AVC. Eu acho assim, eu gostei de tudo, porque o que está me chamando muita atenção é que está tudo embasado em Deus, né? E Deus, para mim, é tudo, é minha fonte, é minha inspiração, é meu socorro, porque a hora que eu estou aperreada, é a oração que me cura. Porque exaustão eu vivo constante, o dia inteiro. Então, eu não sei nem como lidar com isso ainda. Vou precisar, eu acho, de uma terapia particular depois, porque não sei como lidar ainda, mas vou aprender. Porque, na verdade, a gente acaba deixando de viver, né? O que você falou, não sou eu. Não vivo eu vivo para outro. E é assim. Tem hora que isso leva a gente no fundo do poço. Aí depois parece que é tão normal, tão rotineiro, e depois você fala, não, tá bom, tá bom. É assim mesmo. Para fazer outro, é assim mesmo. É assim e é mesmo. assim. E eu vivo isso. Mas e às vezes está com vários sintomas aí, achando que é normal, mas na verdade não é. Sim, batedeira, aflição, o coração parece que aumenta, tem hora que você respira fundo, tem hora que a pressão cai. E fala, é o calor, mas não é. É a gente mesmo, a gente tem que se encontrar. Mas eu estou para começar a dar os passos, por vez, quem sabe eu consigo. É isso. Que bom, olha com consciência. E estou aqui, se precisar do individual. A Cris faz individual comigo. Aí, tá vendo? Porque no individual a gente investiga a raiz de tudo, né? Por exemplo, uma das minhas raízes é a criação. A minha mãe viveu a exaustão. A minha mãe nunca parou. A minha mãe via alguém parado, arranjava uma função para a gente. E eu estava fazendo isso com as minhas filhas, porque eu não percebia, né? Então, se a gente não se cura, as próximas gerações vão repetir. Não tem jeito. Nós somos feitos para espelhar, você querendo ou não. Se eu bocejar aqui, vocês bocejam aí. Nosso corpo, nossa mente, nós fomos feitos para espelhar. Então, que nós possamos mudar o reflexo para que esse espelhamento seja muito melhor, né? Muito mais saudável. Que bom, Leni, que foi contribuição. Mais alguém, gente? Me contem. Todo mundo viu a molécula da água ou alguém entrou depois e não viu? Alguém não viu a molécula da água? Gente, eu vou deixar as seguintes tarefas, tá? Eu vou deixar a primeira. Alguém aqui veio porque era aula bônus e não se inscreveu? Ah, eu tenho como abaixar, acabei de ver. A Ana. A Cássia, acho que também veio, não tinha se inscrito, né? Veio pela aula bônus, né, Cássia? Eu vou fazer. Tá, legal. Eu vou fazer o seguinte, porque eu ia mandar só lá no grupo, mas aí você não vai ter acesso. Eu preparei um PDF. Na verdade, eu preparei, quem fez a arte bonitinha foi o marido. Botei ele para trabalhar. Eu preparei 2 PDFs que vão ser tarefinha para vocês.
além da que eu já passei. A lista do seu perdão, qual que é o outro? Além da lista do perdão, a exaustão, né? Aonde que está exausto. Para você anotar aí. Aí vão ser 2 PDFs. Um PDF é uma oração para a gente unir neurociência com Bíblia, com fé, para te ajudar a passar por esse processo que é aprender a falar a linguagem de Deus. Então, eu juntei a neurociência com a intimidade com Deus e fiz uma oração para que vocês possam repetir. Eu também vou repetir. Quando que a gente repete? A gente repete ao acordar e antes de dormir. Por quê? Porque o subconsciente está mais suscetível a mudanças nesse período, tá? Depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre cabeça e sobre mente, mas o que você precisa entender agora é o melhor horário para você se reprogramar é antes de dormir ou acordar, tá? Inclusive, mais para frente, eu vou ensinar vocês a fazerem uma programação no marido enquanto o marido dorme. Tudo embasado na Bíblia, pelo amor de Deus, gente, tá? E aí, uma, vocês vão fazer essa oração, e a outra são 10 declarações. Todas as declarações fundamentadas na Bíblia, para vocês fazerem todos os dias até o próximo encontro. Vou mandar o PDF bonitinho. E para as pessoas que vieram pela aula bônus, que não fizeram a inscrição, se sentirem no coração de fazer parte, só me chamar no individual, tá? No telefone do escritório. Mas se achar que não é o momento, você vai receber o PDF mesmo assim. Fique tranquila. Só me chamar, tá, Cássia? Cássia, a Ana eu sei achar, a Cássia deve estar tá na comunidade feminina, Cássia? Sim, Tá, da Vivi também, né? Eu vim pela Vivi, sim, na verdade. pela Vivi. Aí, ótimo. Aí você me manda mensagem no telefone do escritório, fala, eu sou a Cássia, que aí eu vou te mandar os PDFs, tá bom? Tá bom. Obrigada. Que bom. Nada. Que bom. Meus amores, finalizamos? Vamos abrir a câmera para a gente fazer um videozinho? Vocês abrem? E olha que interessante, né? Nós temos 14 pessoas pagas no Clube do Livro. Hoje ainda estava liberado para vir quem quisesse e tinham 6. Por que que isso acontece? Porque tem que estar quem está pronto para estar. Tá? Eu sempre falo isso no Mulheres Renovadas, quando alguém fala assim, ai, mas eu chamei, ela não quer vir. Vai vir quem está pronto para ouvir. Deus vai mandar. A gente não está aqui falando de quantidade, a gente está falando de qualidade. Então, quem for para vir, vai vir. Deus vai mandar. É quem está pronto para ouvir. Tá bom? Vamos filmar. Gente, a Ana tem uma loja de roupa maravilhosa. Depois eu vou mandar o Instagram para vocês deixarem o 13º lá com ela. Ai, gente, eu vou tirar um print primeiro. Sorria. Acho que foi. Pera lá, deixa eu colar em algum lugar. Deixa eu colar no marido aqui, gente. Ver se foi. Foi. Agora vocês vão virar Miss e vão dar tchauzinho que eu vou filmar. Finalizando agora o Clube do Livro com as maravilhosas. Prontinho, queridas. Prontinho. Meus amores, foi super rápido, né? Foi 1 hora. Eu achei que ia ser 1h30. Essa que é a ideia mesmo dos nossos encontros. A gente fazer uma mistura de Deus com a neurociência, sempre com tarefa, sempre trazendo algumas consciências, que na terapia a gente faz muito isso da consciência. Vocês têm alguma observação? É um ambiente para vocês ficarem à vontade. Alguém quer me dizer mais alguma coisa? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Alguém quer sugerir alguma coisa? Que povo quieto. Só a Lenir falou que é minha vizinha de condomínio, que pode trombar comigo com o cachorro e falar.
Ai, tudo certo, então, amores? Tudo certo, né? Ficou tudo gravado, vão ter alguns recortes que vão para as redes sociais, tá? Só para avisar vocês. Depois eu vou subir para o link para vocês poderem acessar, as meninas que já estão na comunidade também, e vou subir ele no YouTube privado, para que vocês possam reassistir, se quiser rever alguma coisa. Tá bom? Um beijo, Deus abençoe, façam a tarefa. Estou muito feliz por vocês estarem aqui. Tchau, tchau. Até segunda que vem.